Nós vamos para a palavra de Deus agora. Abra a Bíblia comigo no terceiro capítulo de Jonas. Diz assim a palavra de Deus, Jonas, capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Gente, a palavra de Deus é linda e está aqui o profeta Jonas, que recebera uma ordem de Deus para ir a Nínive e pregar contra a cidade de Nínive. Ele foge, ele vai para Tarsis, vai em um navio, o navio vai quase a pique, e ele se reconhece como pecador lá, nesse momento no navio, é atirado nas águas, um peixe o engole, ele ora dentro do peixe, Deus o responde, o peixe o joga para fora, e então, com o coração quebrantado, arrependido, ele ouve a palavra de Deus novamente. E Deus lhe ordena, e fala a Bíblia: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Deus é o Deus de segundas oportunidades. E Deus deu a Jonas, porque ele se arrependeu, porque ele clamou a Deus. Deus deu a ele uma segunda oportunidade. Sabe, não haveria uma terceira. Deus lhe deu a segunda. E diante disso, as situações mudaram. Mudaram para a vida de Jonas. O propósito de Deus não mudou, a palavra não mudou. Era ir a Nínive e pregar contra ela. A palavra de Deus era contra Nínive. Não porque Deus não amasse os ninivitas. Não, não. Muito pelo contrário. É porque Ele os amava. E então, Ele veio com a sua palavra para os ninivitas. Nós vivemos em um enorme desconforto nesses dias, nesse planeta. O mundo está desconfortável. Como é que reagimos diante desse desconforto? Felizes são aqueles que, diante de todo esse desconforto, se acordam
E vem, mesmo em meio a esse desconforto, uma segunda chance. Eu creio que tem muita gente me ouvindo e que vai me ouvir. E você já perdeu algumas chances que Deus está te dando. Deus te chamou, você não veio. Deus te falou algumas coisas, você disse não. Deus te chama à obediência, ao quebrantamento. E você diz não. Sabe? Há uma segunda chance. Compete a cada um de nós abraçar essa segunda chance ou rejeitá-la. A palavra de Deus veio a Jonas segunda vez. Segunda vez. Eu não sei quantas vezes a palavra de Deus já tem vindo a nós e quem sabe ela esteja sendo rejeitada. Não sei quantas vezes a palavra de Deus já tem vindo a você filho, a você filha, a você pai, a você mãe, a você esposo, você esposa, o Espírito Santo dizendo, ei, muda, se arrepende, mude a sua maneira de viver, muda seu vocabulário, muda seu comportamento, muda suas atitudes, ei, muda. Deus é um Deus de chances, e Ele me dá mais uma chance, Ele te dá mais uma chance, e não podemos brincar, nós não sabemos quantos dias temos à frente. Deus é o Deus das segundas chances, e essa é uma chance. Deus está falando de novo, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, ei, Deus está falando de novo, Deus está falando em meio a essa confusão no mundo. Deus diante disso está dizendo, vem para mim, volta para mim, busca a minha face, se arrependa dos seus pecados, muda de vida. Deus está falando de novo, e de novo, e de novo. Ele está chamando a atenção das pessoas nesse tempo. O Jonas ouviu. Que eu e você ouçamos. Jesus disse nas cartas do Apocalipse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando nesse tempo com o mundo, mas está falando com a igreja. E o Espírito chama a igreja a um despertamento. O Espírito Santo de Deus está falando com você agora. O Espírito Santo está falando ao Brasil e ao mundo, para que haja uma volta para o Todo-Poderoso. E eu repito, felizes serão aqueles que aceitarem esse chamado. Ai daqueles que o rejeitarem. Ai daqueles que ainda continuarem com seu coração endurecido, com o seu orgulho afirmado, em sua resistência a Deus e a sua palavra. É a segunda chance. Talvez seja a última. Jonas, ele então vem e fala aos ninivitas. E a Bíblia diz, versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Creram em Deus. Mas eles não foram daqueles que dizem, é verdade, eu creio que existe um Deus, eu creio que existe uma força, uma energia maior. Não foi essa conversa mole que não leva a nada que os ninivitas tiveram. Eles creram no Deus que o Jonas anunciou, no único e verdadeiro Deus, o grande Yahvé dos exércitos. Foi nesse Deus que creram, não é acreditar do seu jeito. Eles não conheciam esse Deus ainda. Eles ouviram falar desse Deus por meio de Jonas. E sabe o que aconteceu? O improvável. O improvável aconteceu. Os ninivitas acreditaram na mensagem de um profeta estrangeiro, um israelita. Eles abriram o coração para uma mensagem que os confrontava, que era contra o modo de viver deles. O improvável aconteceu. E então, o provável, o óbvio, não o provável, aconteceu. Deus perdoou os ninivitas por terem se arrependido e não os destruiu.
Mas o que aconteceu com os ninivitas? O que aconteceu com eles precisa acontecer conosco. O que aconteceu com eles precisa acontecer no Brasil. O que aconteceu com eles tem que acontecer comigo, tem que acontecer com você. O que aconteceu com eles tem que acontecer com a igreja. O que a Bíblia diz? Que eles proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Todos eles, do menor ao maior. Esse maior e menor, ele pode significar questão de classe social e também como os menores, os pequenos, as crianças, aos maiores, aos adultos. É tempo de clamor, de clamar a Deus com todas as nossas forças. Todas as nossas forças. E disse: deixem os maus caminhos e a violência. Deixem os maus caminhos e a violência. Que cada um deixe os seus maus caminhos. Os pecados, sejam eles quais forem, os pessoais, os familiares, os da casa, os históricos na família, os pecados das instituições, os pecados da nação. O rei de Nínive disse: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Talvez Deus se arrependa. Alguém diz: não, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele arrepender era arrepender-se de pecado. Deus não peca, então ele não tem do que se arrepender. E esse arrepender-se aqui é uma mudança de atitude em resposta à ação humana diante de Deus. O que significa esse arrepender? Tinha um decreto de destruição. Quando Deus vê a maneira que as pessoas reagem e respondem àquela situação, e elas mudam, Deus, então, age diferente. É nesse sentido esse arrependimento. Eu creio que tem muita coisa muito ruim que está para vir nesse mundo, que está para vir ao Brasil. Mas, se eu e você tivermos o comportamento dos ninivitas, do rei de Nínive, isso que está vindo pode recuar. E a situação aqui pode mudar. O rei de Nínive disse: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E veja o que disse o versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. O nosso quebrantamento, o nosso jejum, a nossa oração, a nossa mudança de vida pode mudar essa situação. Vamos clamar. Eu creio que quando nós chegarmos aonde Deus quer que cheguemos, muitas coisas vão acontecer. Nossa vida, nosso país, nossas famílias serão tocadas pelo poder do Espírito Santo.